Olá, seja bem-vindo ao podcast Primeiro Milhão. Hoje nós iremos falar de um tema muito interessante, como sempre, um tema empresarial, também por causa da época em que nós estamos. E aproveito desde já dizer para convidar mais pessoas. Hoje nós iremos falar de empresas lucrativas e, concretamente, nós iremos falar dos processos dentro da empresa. Iremos ver qual é a importância de criar processos dentro de uma empresa e como é que isso contribui para a lucratividade ou não da empresa. Olá, Arcélio, seja bem-vindo ao podcast. Olá, deixa-me só saudar a todos aí do outro lado e, mais uma vez, uma oportunidade de estar aqui com vocês e falar de um tema tanto quanto relevante, empresas lucrativas. Porque acho que é uma dor de muita gente, né? Nós vemos nesta arena empresarial muitas empresas sofrendo, empresas pequenas que não conseguem sair desse estágio de empresas pequenas. E acho que o tema veio a calhar, vai ajudar muita gente a perceber o que é que impede este crescimento. Eu acho que até é quase que impossível falar dos processos sem falar de dois outros aspectos, que são as pessoas e a liderança. Eu acho que esse vai lá, é um tripé. Eu acho que é um tripé da lucratividade de uma empresa. Então, eu acrescentaria também as pessoas e acrescentaria a liderança, não é? Acredito que nós vamos partilhar muita coisa aqui e peço que partilhem, marquem mais amigos que vamos aprender tanto aqui. Realmente, iremos partilhar muito conteúdo interessante. E mais uma vez eu volto a reforçar o pedido do Arcélio para que partilhem o nosso podcast e marquem o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Talvez pedir também para que subscrevam-se no nosso novo canal. Depois de termos perdido o nosso canal, estamos a começar do absoluto zero. Então, para os que já acompanhavam os nossos pedidos, os nossos vídeos, os nossos programas, e não viam o canal, podem voltar a subscrever-se neste novo canal. E estamos a começar do absoluto zero com o canal. Por falar em novo canal, dizer que o link está aqui na descrição do vídeo e também aqui abaixo nos comentários. É uma questão de clicar, ir direto à nossa página do YouTube e subscrever-se. Arcélio, voltando ao nosso tema, o que são processos dentro de uma empresa? Bom, eu gosto muito de falar de forma muito simples, sem usar termos técnicos. Então, o processo seria o passo a passo para a execução das tarefas de forma consciente e inteligente. Por que é consciente e inteligente? Porque ela automaticamente gera resultado. E toda empresa que usa processos alcança resultados espetaculares. E o contrário também serve. Toda empresa que não usa processos também tem problemas sérios. Agora, o problema é como fazer ou como usar esses processos. Então, voltando à sua questão, os processos seriam um passo a passo para a execução de tarefas de forma consciente e inteligente, com vista a alcançar resultados robustos que levam ou que tornam as empresas mais sólidas e mais lucrativas. E uma empresa sólida e lucrativa, inevitavelmente ela tem processos. Você estava aqui a nos explicar, a dizer para nós o que é um processo dentro de uma empresa. Mas, Marcelo, poderia dar um exemplo, algo um pouco mais ilustrativo do que seria um processo na prática dentro de uma empresa? Bom, primeiro podemos ir para a base do processo que seria o organograma da empresa, né? Então, o organograma é a base para a criação de todos os processos da empresa. Então, eu estou a dizer que é quase que impossível que nós tenhamos processos sem que tenhamos organograma, né? Então, dentro do organograma temos processos de cada departamento. Então, um exemplo claro de um processo seria um processo de RH, processo de recrutamento de talentos e de colaboradores. Aí, quando a gente fala sobre processo de recrutamento de colaboradores, podemos descrever como é que é feito. Então, nós dizemos, passo número 1, nós fazemos o anúncio no jornal. Passo número 2, nós recebemos os CVs. Passo número 3, fazemos a pré-seleção dos CVs. Passo número 3, nós marcamos as entrevistas. Passo número 4, damos início às entrevistas. Olha só que eu dei 4 passos só, desde o anúncio no jornal até a fase das entrevistas.
E se eu descrevo desta forma este processo, significa que qualquer leigo pode fazer isso, não é? E tem uma coisa interessante, dentro deste processo temos subprocessos por dentro. Por exemplo, eu coloquei anúncio, ok? Das vagas, mas eu posso colocar, abrir mais shifts e melhorar este processo. Colocar o anúncio será por meio do jornal Notícias, o anúncio será nas redes sociais, o anúncio será por meio de panfletos. Ainda posso aumentar ainda mais. Quando eu coloco o jornal, posso abrir mais um shift e colocar o descritivo do anúncio. Aspectos que não podem faltar no anúncio: nível acadêmico, localização, faixa etária, coisas importantes. Eu estou no primeiro step, ok? Então, continua, pode continuar. Eu dei exemplo disso, o processo, que é o processo de recrutamento aqui do RH, e fica por exemplo, o processo de RH pode ficar um monstro que tenha cerca de 5, 6 páginas, porque é um passo a passo, e quanto mais detalhado ele é, melhor para quem vai fazer, ou para quem vai fazer a leitura e seguir e colocar em prática. E já deve ter ficado aqui, já percebemos todos que seria um processo. O Orson esteve aqui a falar na sua intervenção que a ausência desses processos significa baixa lucratividade da empresa. Mas, Arcélio, a baixa lucratividade é quase que a última consequência, em última instância. Poderia nos dizer o que significa as coisas que vão acontecendo durante o período antes de chegar, né, à última consequência, que é a baixa lucratividade? Eu quero saber o que significa a ausência de processos dentro da empresa. A ausência de processo número 1 significa desorganização. Estamos perante uma instituição super desorganizada, né? E são várias organizações desorganizadas e elas não sabem porque estão desorganizadas. Mas no final elas estão desorganizadas porque elas não têm processo, não têm organização. A segunda coisa é baixa produtividade. Muito baixa produtividade. Por que é baixa produtividade? Os colaboradores chegam na empresa, ele não está claro do que vai fazer. É por isso que em várias empresas temos aquela questão da pessoa chegar no escritório, a primeira coisa que ela faz é tomar um chá. Depois de tomar um chá, volta, senta no seu lugar. Senta no seu lugar, liga o telemóvel, entra na rede social. Depois da rede social vem aquela soneca básica. Soneca um pouco, já são 12 horas. Levanta, vai almoçar. Depois do almoço volta. Mexe um papel básico. Aí já são 16, só que tem que correr para apanhar o carro. Essa pessoa não produziu automaticamente nada, ok? Então, baixa produtividade, nós temos, e uma das maiores consequências da falta de processos é mesmo a baixa produtividade, e essa baixa produtividade acaba também tendo ausência de rotina, e não há pior coisa que ter uma empresa sem rotina. Não sei, eu não digo que nós somos perfeitos, mas nós estamos cientes quanto a isso. Rotina, o que é? A rotina é a forma como, vamos lá, nós fazemos o processo digestivo, por exemplo, nós comemos. Imagina se está entupido ou não está bem organizado. Se uma empresa não tem rotina, as pessoas não têm rotina, eu sinceramente acho que elas nem sequer estão numa empresa. Elas estão em qualquer uma outra coisa, menos numa empresa. É por isso que é muito importante nós termos, por exemplo, um plano diário. Nós temos o acompanhamento das nossas atividades, nós geramos feedback, ok? Continuando mais consequências, nós temos colaboradores ou funcionários ociosos. A ociosidade, ela gera desmotivação. Quando a pessoa fica a tatear as atividades, ela fica automaticamente desmotivada. Aí é normal que entrares numa empresa sem processos. A Alda está a bocejar. Bocejar. Não sabe o que pegar, não sabe o que fazer. Por quê? Porque não tem processos. Então, uma empresa sem processos é um autêntico caos e a qualquer momento ela desmorona. Se ela não desmoronar, pelo menos ela para no tempo, não cresce. Está num sobe, desce. Ela pode subir um degrau e desce 2 degraus. Sobe um degrau, desce 2 degraus. Se ela não tem processos, jamais ela vai crescer.
Talvez seja uma das razões que faz com que as PMEs dificilmente fiquem grandes empresas. E as grandes empresas voltam a ser pequenas empresas. Porque se esquecem do essencial. Este é o beabá, não é? É como se fosse o pão de cada dia das empresas. Os processos, eles geram a rotina, eles geram a organização, eles geram a motivação, eles trazem feedback, eles melhoram o plano de atividades e eles geram saúde empresarial. Quando vocês também querem falar do CID, que limita aquelas instruções que nós costumamos ter quando compramos um aparelho, né? Alguns eletrodomésticos em casa, então vem aqui, por exemplo, a TV, vem aqui, passa o número 1, tira do dedo da caixa, posiciona, depois leva a antena, monta assim. Então, aquilo permite que qualquer um em casa, na sua casa, possa. Qualquer um. Então, é tão interessante. E aí, voltamos à tua pergunta anterior. Imagina comprar uma TV sem essa descrição. E é uma TV dos sonhos que você queria tanto, não é? E não tem essa descrição, ok? Ou então, é por isso que eu falei de um outro aspecto que é importante. Ou então, tens a descrição. Eu, por exemplo, durante muito tempo tive problemas com descrição. Mas problemas sérios. E nem perceber que aquele papel que está dentro da caixa é um manual com descrição. Vamos entender isso. Veja que muita gente tem a caixa, mas ela não sabe. Tem isso. Muita gente não sabe. Podemos aqui fazer uma brincadeira. Vamos lá escrever. Será que você sabe que na caixa tem um manual, né, de instruções que ele ajuda a montar, seja qual for a coisa? Tem isso. Mas um aspecto importante é que há empresas que até contrataram profissionais para fazer os processos. Só que acabamos entrando num outro dilema. As pessoas não estão cientes da existência. Elas não sabem que existe isso. E é por isso, Aldo, uma coisa tão interessante que na nossa empresa também acontece até agora. É grave. Por exemplo, cada colaborador que entra cria o seu próprio sistema. Quer criar a sua própria forma de trabalhar. Ele chega, olha, já criei esta carta. My God, você criou carta, meu. Se nós já temos uma carta, mas ele não está ciente da existência dessa carta. E veja o quão caricato é isso. Nós começamos numa base um pouco baixa, em que chega um colaborador, cria a carta dele. Chega outro, cria a carta dele. Chega outro, quer criar o e-mail dele. Chega outro, quer criar o site dele. Uma confusão autêntica. É no nível básico. E este nível básico, ele vai subindo, que vamos vendo, por exemplo, a nível de governos também, por falta de processos e sistemas bem claros, estudados. Cada governo também cria as suas próprias coisas. Então, tá de parabéns pelo tema. E eu percebo que a questão dos processos, né, ajuda também a ter mais tempo primeiro. Não? Sim, produtividade. As atividades, porque o processo já está ali bem descrito, o passo a passo, então você leva menos tempo a executar a tarefa. E eu percebo que isso também nos dá aquilo de poder melhorar no trabalho. Por exemplo, o Arthur estava a falar de carta, e-mail. Se já existe uma carta, eu vou para a base, então eu tenho como usar aquela base e melhorar. A partir dali, não preciso criar do zero, absoluto zero. Já estávamos no 5. Sim. Eu posso partir do 5 para o 10. Avançar. Então, isso é que faz desenvolver as empresas. Eu acho que já começou a perceber, eu acredito que vocês também já estejam aqui a perceber em que medida essa questão dos processos influencia ou não na lucratividade da própria empresa. E tem um aspecto, Alda, importante, para além de eu melhorar a minha execução. Por exemplo, é tão importante nós percebemos que quando entramos numa empresa, nós não somos prémios nobres. Só somos prémios nobres numa empresa desorganizada. Desde que eu entrei aqui, comecei a criar as coisas. Isso é um sinal claro de empresa desorganizada. Quando um colaborador diz que não, isso foi criado por mim, essa empresa nem sequer existia. Agora, tem um outro aspecto que é relevante. Uma empresa que não tem processos, que não tem organização, que não tem a descrição das tarefas bem claras, que não cria um plano de atividades, ela dificilmente faz avaliação de desempenho. Fores a prestar atenção, eu posso arriscar a dizer 98% das PMEs não fazem avaliação de desempenho. Por que elas não fazem avaliação de desempenho? Porque elas não têm simplesmente ferramentas para avaliar desempenho. E as poucas que fazem avaliação de desempenho,
acabam falhando porque agem, por exemplo, de forma emotiva. Eu estou a avaliar o desempenho da Alda porque eu gosto dela, porque ela não atrasou, porque ela é muito ativa. Ela parece que faz... Mas que avaliação de desempenho é essa? Se eu não tenho processo, não existe avaliação de desempenho nenhuma credível, porque a avaliação de desempenho é acompanhada de indicadores claros, que esse indicador ele é acompanhado pelo responsável e é acompanhado por mim, pelo colaborador. Os dois sabemos. Ou seja, quando a gente faz avaliação de desempenho, nós não surpreendemos ninguém. Não é surpresa para sou o melhor. Não. Eu tenho uns skills que eu sei que estou no ponto 5, estou no ponto 6. Eu sei que eu caí. Quando eu sou chamado para avaliação de desempenho, eu já conheço, porque a minha avaliação é a tua avaliação. Então, esse é outro aspecto na ausência de processos, falta de avaliação de desempenho. E logo o colaborador não cresce, não avança. E é triste perceber que as nossas empresas nem sequer estão interessadas com isso. Não estão interessadas com isso. Isso gera-me um pouco mais de tristeza. E vamos... Perdão, isto de forma direta ou indireta acaba influenciando naquilo que é o nosso PIB. Se a empresa não cresce, não há PIB. Nosso PIB é o mais baixo do mundo. Nós somos o país mais pobre por causa do nosso PIB, que é baixinho. Estamos lá na lista dos mais pobres. PIB baixinho. E quem contribui para o PIB são as empresas. Como é que as empresas vão contribuir? Com um pouco mais de organização, com um pouco mais de entrega. Atenção, tem outros aspectos. Aqueles dois que eu referi são muito importantes também. Realmente, gostaria de falar desses dois aspectos. Eu estou a perceber que o Arcélio estava aqui a falar, né? Na intervenção anterior, o Arcélio disse que muitas empresas às vezes não crescem, estão sempre no mesmo nível. Eu percebo que essa ausência de processos e essa coisa de cada um chegar a criar seu próprio processo faz a empresa crescer até um certo nível, depois sem aqueles colaboradores, a empresa volta ao ponto zero, pessoas criam novos processos, crescem naquele nível e o ciclo se repete. Não tem como eles passarem do 5 para o 10. Não tem. Quando chegam no 5, então sempre para começar, sim. Depois avançam um pouco, regridem. Novamente. Não tem como. Não tem. Eles avançarem. Mas ok, vamos falar. Agora vamos voltar. Alda, não sei se estás a perceber isso. Percebo. Vamos voltar e falar daqueles dois aspectos que o Arcélio mencionou no início da sua abordagem. Estava a falar que quando nós falamos de processo, precisamos ver também a liderança. Isso, exato. Então, como é que nós podemos incluir isso? Em que medida? Ou qual é a relação dos processos, liderança e pessoas? Bom, não existem processos sem liderança. Porque o líder é o garante da execução dos processos. Também o líder é o garante da não execução dos processos. Ou seja, se a empresa está desorganizada, se os processos não estão sendo feitos, se nós não temos rotina, se nós não temos avaliação de desempenho, significa que estamos perante um líder péssimo. Não há sombra de dúvidas. O líder é péssimo. É por essa razão que nós remetemos, por exemplo, os líderes a estudarem, né? Porque ele, se não tem conhecimento disso, a minha pergunta é, o que ele está a fazer na empresa? Se ele está numa empresa que ele não tem esta organização, não tem tudo isto, significa de forma clara que ele trocou os papéis. Ele saiu do papel dele de garantir a execução das atividades, desceu, foi para a execução das atividades. Ou seja, encontramos o líder a executar uma carta, a fazer carta. Se ele está a fazer a carta, significa que ele saiu do lugar dele. Estamos com o lugar... Ou seja, estamos... Olha o quão perigoso é isso. Tá vazio. O lugar dele está vazio. Ou seja, estamos num avião sem piloto. Porque o piloto decidiu sair e servir café. Ou decidiu ir ser hospedeiro. Estamos a andar num carro, numa chimbombo, ok? Sem motorista. Porque o motorista saiu e tornou-se cobrador. Se ele saiu e tornou-se cobrador, fala para mim, como é que ele vai garantir que os processos sejam executados? Como é que ele vai exigir? Eu sempre digo, olha, se nós não temos um líder estratégico, dificilmente a empresa avança. E o grande problema está na estratégia.
E aí remete-nos uma coisa, a minha empresa está a falir, a minha empresa não está a gerar resultado. E eu sempre digo, tudo sobe e tudo desce em função de quem lidera. Tudo sobe e desce em função de quem lidera. Então, empresa sem processos, liderança fraca. Empresa que não cresce, liderança fraca. É importante isso. É a questão da liderança. E o líder deve... A grande preocupação do líder, nós estamos a perceber isso. O grande trabalho do líder é preparar-se, capacitar-se, estudar o caminho. Você percebeu? Estudar o caminho. Ele vê o processo, o pessoal está com uma baixa produtividade, está desmotivado. O líder tem que ter a capacidade de verificar qual é o ponto do processo que não está correto para mudarmos a rotina e tornarmos a empresa um pouco mais produtiva. Para tal, precisa ter tempo. Outro aspecto importante é este líder acaba influenciando de que maneira as pessoas que estão envolvidas nos processos. Porque é ela que deve instruí-las, é ela que deve pré-selecioná-las, é ela que deve pegar e mostrar que, olha, existe o processo X. Agora, também é importante que estas pessoas estejam alinhadas. Porque eu posso ter uma liderança bem forte. Eu sempre digo, também é um aspecto importante, eu posso ter uma liderança bem forte, né? Mas depois eu falhei na competência dos colaboradores, na competência dos funcionários. Aí não vai servir. Só que voltamos mais uma vez à liderança. Quando nós falhamos percebes onde é que eu vou, né? Quem selecionou as pessoas foi o líder. Quem desenhou os processos para a seleção. Então, se as pessoas liderança. erradas estão na sua empresa, é porque o líder errou. Exatamente. É por isso, esse é um aspecto muito importante. É por isso que eu digo o seguinte. Eu escrevi, qual foi a frase que eu escrevi? Não, do dono da empresa. O problema está no dono da empresa. Empresas que vão à falência, empresas que têm problemas, sempre o problema é do líder. Aí o pessoal pergunta, mas esses colaboradores são os chatos. Epa, quem escolheu eles? Você escolheu. Quem deve demiti-los? Você que deve demitir. Quem deve formar? Você que deve formar. Só que você está um bonzinho. Então, nós estamos com um problema de separar coração e separar aspectos técnicos. Somos muito bonzinhos, né? Então, é liderança, mas depois as pessoas que vão executar, porque é a pessoa que vai tirar um manual que está dentro da caixa e ler. Ok, já não é o líder aí. É ele que vai tirar o manual da TV e começar a ler. Primeiro, coloca a TV no ângulo 90 graus. Depois liga a ficha. Ele deve saber que existe esse manual lá dentro. Ele deve ler com alguém e interpretar isso. Pessoas alinhadas com os valores e com a empresa também. O podcast também vai ser muito, mas muito interessante. É muito interessante. Para que partilhe, marque o máximo de pessoas que você conseguir. Eu vou fazer uma questão. Nós estamos quase a terminar, mas eu não posso terminar sem fazer ainda essa questão. Arcélio, como e quando devem ser montados os processos da empresa? Bom, são vários momentos diferenciados que nós podemos usar para montar os processos, né? Porque não podemos nos desesperar. Eu vou falar do momento ideal para montar o processo. O momento ideal para montar os processos para quem tem conhecimento é no princípio. Acabou. Princípio da criação de uma empresa. Só que nós estamos muito repletos de mitos empresariais. E no mito empresarial, as pessoas acreditam que elas devem crescer para depois se organizar. Elas dizem o seguinte: eu sou tão pequeno, não preciso de um processo. Mas eu digo o seguinte: é exatamente por ser pequeno que você precisa de processo. É exatamente por ser pequeno que você precisa de um organograma. Então, a fase ideal para montar um processo é na fase inicial. Ou seja, eu estou a dizer que eu estou a montar a instrução do meu prédio, da minha casa. Eu não vou montar quando o prédio terminar ou quando a casa terminar. Eu vou montar no princípio, né? Que já vou saber onde está o pilar X, onde está isto, o ar-condicionado, extintores. Não vou fazer como as nossas obras. Que você acordou e olhou para o terreno e disse que, olha, põe um quarto ali. A casa vai ficar ali. Ó, tá aqui, desenhei no chão, tá aqui.
Ok, pode demolir aqui, vamos demolir essa parede. Não, isso está errado. Está muito errado isso. E não é pelo fato de ser feito pela maioria que vai estar certo. Está errado. Então, primeira fase ideal para montar processo no princípio. Mas tem uma coisa que acontece também. Empresas estão quebradas, empresas não geram resultado, empresas e empresários não sabiam acerca disso. Ele começou a empreender sem nenhum conhecimento. Só entrou ali e pensou que o empreender fosse faturar, fosse vender somente. Muita gente pensa que é isso. Empreender é faturar e é vender. Não, não é isso. Então, este empresário pode parar e refazer tudo. Atenção, se empresários perceberem-me que é tão difícil chegar aos empresários e parar a rotina deles e pedir para que eles organizem os processos, quando eles perceberem isso, nós vamos ter empresas altamente lucrativas no verdadeiro sentido. Empresas sólidas no verdadeiro sentido. Empresas que faturação não é surpresa. Não é surpresa. É uma coisa previsível. Porque quando não temos processo, se o processo é de todo departamento, as tuas vendas são imprevisíveis. Você fica feliz porque conseguiu aquelas vendinhas básicas, porque conseguiu aquele lucro. Numa empresa com processos, o lucro não é imprevisível, é algo previsível. Não é surpresa. Porque nós temos um passo a passo para concretizar isso. Então este empresário pode quebrar tudo que construiu. E eu também aconselho isso. Tens uma casa que está com problemas de estrutura. Olha, não anda a remendar, destrói. Se ainda dá para destruir tudo. É mais barato destruir para reconstruir do que remendar. Nós vamos lá e colocamos que está a sair água num sítio. Só que o tubo vem por baixo. Melhor arrancamos o tubo, né? E refazemos tudo de novo. Então, podemos fazer isso na fase inicial, podemos fazer ao longo do nosso processo, podemos chegar na fase em que nós queremos dar uma aceleração melhor para a nossa empresa, melhorarmos isso e assim nós crescemos. E é aquela coisa, quando de remendar a casa, é aquela coisa que você vai remendar sempre, até uma racha, então você vai ter que comprar um material. É muito caro. Para arranjar aquela racha. De repente, vai surgir outra. Você compra material para arranjar. Aquela. Surge mais 3, você compra material e no final das contas a casa acaba por cair e você tem que reconstruir de um jeito ou do outro. Ou seja, você gastou a remendar a casa durante aquele todo o tempo. Depois vai ter que... Exatamente. É por isso que eu digo que é mais caro remendar do que destruir e voltar a fazer. E talvez para terminar aqui já quase no final, eu não sei não... Talvez o empresário me pergunte o que é essa história de destruir e voltar a fazer. Destruir e voltar a fazer é dar uma pausa para o teu negócio, dar uma pausa para tudo, para a venda e etc. Pode fazer cobranças, tirar todo o pessoal e tirar um período sabático. É bom tirar períodos sabáticos. Períodos sabáticos ajudam-nos a encontrar-nos primeiro conosco mesmos, depois a encontrarmos a nossa causa. Verificamos os nossos erros. É só no período sabático que o empresário ganha consciência de que errado é ele. Porque uma das coisas que cria problemas, Alda, é que o empresário não tira um período sabático para perceber que eu é que estou errado. Não é o meu colaborador que está a atrasar, não é o meu colaborador que não está a entregar, não é o mercado que está renhido. Essa análise é utópica. A análise verdadeira é que eu é que estou errado. Eu é que preciso mudar. Eu é que tenho que melhorar o meu estômago. Eu é que tenho que melhorar a minha capacidade de tomar decisões. Eu é que tenho que melhorar a minha capacidade de escolher. Eu é que tenho que melhorar a minha capacidade de dar feedback. Que é uma ferramenta top essa. Nós não conseguimos dar feedback. Não sabemos dar feedback. Então, tirar período sabático. Parar a empresa. Tirar todas as pessoas da empresa. Voltar a refazer tudo do absoluto zero. Realmente, o nosso podcast é muito interessante, mas uma vez eu volto a conversa e marque o máximo de pessoas que você conseguir e aproveite também lhe sugerir, lhe recomendar a fazer parte do nosso curso Ideias de Negócios. Você deve estar a perceber que esse podcast está
tão esclarecedor assim. Então imagina o que você aprenderia num curso. Então, se quiser saber mais detalhes sobre o curso intensivo e dos negócios, Arcélio, pode ficar melhor para ele. Bom, para mim é um curso que é relevante, né, para pessoas que desejam construir uma empresa que faça história. E nós queremos isso, que pessoas façam e construam empresas. E é uma coisa interessante aqui que acontece com muita gente do gênero: Arcélio, eu não entendo nada, não posso entrar no teu curso porque eu não entendo nada, mas é exatamente por não entender nada que deve entrar e receber instrução. Arcélio, meu negócio está todo ele desorganizado, quebrado, eu não sei por onde pegar. Deve parar tudo e vir cá buscar essa instrução. E nós olhamos o seguinte: precisamos sair do campo individual, do campo particular, para um campo mais coletivo, não é? E isso só será feito por meio de aprendizado. Quando nós começamos a pensar no todos, no nosso e não no meu. Nós aprendemos isso. Todos nós, eu também aprendi isso, venho aprendendo, não comecei assim e fui aprendendo. Você vai aprender também a olhar para os valores da tua empresa, a olhar para os sistemas da tua empresa, a olhar para o crescimento, mas no final do dia você parar e dizer que isso não sou eu, somos nós. É por uma causa maior, ok? Que é nossa. E por meio deste crescimento nós queremos melhorar o país, queremos melhorar o mundo, queremos nos tornar pessoas melhores. Isso só vai conseguir tendo instrução. Sozinho não vai conseguir. E o nosso curso traz essa instrução. O nosso curso traz este passo a passo, com clareza. Claro que é intenso. Então entra para o curso caso estiver mesmo preparado. Realmente os contatos já estão a passar aí no rodapé e também estão afixados na descrição do vídeo e aqui abaixo nos comentários. Arcélio, é sempre um prazer estar aqui a conversar consigo. Últimas considerações? Últimas considerações. Primeiro, parabenizar pelo tema. Claro que é inesgotável. Acho que nós poderíamos ter entrado um pouco mais e talvez ajudar os nossos seguidores aqui, etc., a desenhar esses processos, porque alguns têm problemas num processo financeiro, num processo de aprovisionamento, procurement, então num processo de marketing. Então nós poderíamos ter dado mais exemplos de processos para lhe dar clareza, mas acredito que o tempo também não permitiu. Podemos tratar isto dentro do curso. Agora, dizer e para as pessoas, é empresário ou não, é uma pessoa normal, é necessário usar processos. Esses processos a gente pode ramificá-los para a nossa construção, a gente pode ramificá-los para o nosso trabalho de defesa, para a nossa monografia, a gente pode ramificar esses processos para o nosso relacionamento. E quando nós temos a cultura, o processo deve ser uma cultura. Porque veja só que a partir do processo nós criamos rotina, nós criamos produtividade, nós criamos organização, nós criamos plano, criamos feedback. Veja só que é um monte de coisas só seguindo a partir do processo. Então, nós o que devemos estipular no final do dia é a cultura de processualizar as coisas e sistematizar. Deve ser uma cultura. E quando a gente tem essa cultura, Alda, queres começar uma coisa, já pegas num papel. Queres montar a mesa. Pessoal, como é que vai ser? Não vai ser como nós fazemos aqui, como fizemos agora. Nós também não somos perfeitos. Nós fizemos errado. Chegamos aqui, o Edson pegou no micro. Mas nós já temos um processo para montar a mesa. Que primeiro coloca-se a mesa a distância X. Depois coloca-se o micro aperta-se no ponto X. Depois disso, testa-se o som. Para testar o som tem que estar no ponto X. Então, o Edson não precisa estar aqui a inventar nada. Quer dizer que nós... Antes de nós ensinarmos também, nós precisamos melhorar nisso. Então já tem um processo e o processo fica aqui, na mesa. Lembra que a caixa de instruções fica ali na caixa? Fica aqui na mesa. Como é que se monta a mesa? E quando a gente chega a este nível de cultura, de sistematizar, Alda, nós temos papel em tudo, quanto tem canto, até para as coisas mais mesquinhas. Coisa mesquinha, o que é? Como usar a torneira. Como usar a torneira, como usar o banheiro. Se fores anotar empresas organizadas, em todo sítio que você entra na casa de banho, entra na cozinha, entra em qualquer que seja o lugar, tem um papel com instruções bem claras. Aqui não fazemos barulho, mano. Não precisamos dizer, cala. Já sabe que aqui não fazemos barulho. É tudo processo. E já no final mesmo, olhar para líderes, liderança. A liderança é crucial para que os processos sejam executados. As pessoas também fazem parte disso e elas, quando tudo é bem desenhado, acabam não tendo um impacto assim maior. Por quê? Porque quando temos processos, quer dizer
que as pessoas começam a ter uma intervenção não muito relevante. Elas podem ser substituídas a qualquer momento. A coisa vai ser feita. É o exemplo da mesa. Com um processo, qualquer pessoa que saiba ler e escrever e entender, né, pode montar um processo. Este tema é interessante. Muito interessante. Mas nós já estamos sem tempo, por isso que nos despedimos. Com a promessa de voltar numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.